Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nós exaltamos o teu santo nome. Exaltamos, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que tens feito. Engrandecemos o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento. Continua, Senhor, continua falando ao nosso coração nessa noite, porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fora deste lugar, tudo que não é do Senhor, em nome de Jesus. Se o Senhor quiser curar alguém, Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos a cura. Damos ordem de cura em nome de Jesus. Fique à vontade em nosso meio, Pai, para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Nós não queremos ser empecilho para aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Seja engrandecido o teu nome, Pai. Nós repreendemos todo o mal, repreendemos toda distração, todo sono excessivo, tudo aquilo que não é do Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus. Seja engrandecido o nome do Senhor. Tiago 1, de 1 a 3. Que Deus nos dê, irmãos, mais e mais momentos de intensa adoração. Nós tínhamos uma lista aqui, essa lista estava indo, e chegou uma hora que não tem lista mais. Aí é o que Deus vai falando, é o que o Espírito vai conduzindo. E grande parte desse louvor, o Senhor conduziu, naquilo que Ele quis, que muitas vezes a gente quer adorar com as nossas músicas, a música que a gente gosta, né? Mas é Deus quem conduz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vou ler de novo, a partir do 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmão, passar por uma provação com alegria, né, não é fácil não. Passar por uma dor, por uma dificuldade em casa, no trabalho, uma perseguição, não é fácil. Mas Tiago, o irmão de Jesus, ele está falando aqui, meus irmãos, tende por motivo, toda alegria, fiquem alegres ao passar por provações, porque depois que você passar pela provação, você vai ficar mais perseverante. A gente entende que a provação é uma prova, né? Você faz um curso, você vai tirar a carteira, você faz as aulas, depois você precisa ser aprovado ou não. E a prova é para isso, é para você ser testado. Então, provação é isso. Muitas vezes a gente vê no meio evangélico, nós temos alguns chavões, né? Eu estou na prova, irmão. Eu estou passando pelo vento. Eu estou no deserto. Eu estou passando por uma tempestade, eu estou no estreito, né? Tem muita gente que fala que está no estreito, na tribulação, às vezes na fornalha, eu estou no vale, eu estou no manto. E muitas vezes, irmãos, essas expressões, a gente mistura um pouco, às vezes a gente passa por uma tribulação e a gente começa a repreender, e a tribulação, na verdade, é uma provação de Deus, aí você começa, eu te repreendo. Você está repreendendo algo que está vindo de Deus. Por exemplo, o dilúvio foi um julgamento de Deus. O dilúvio foi Deus enviando chuva e tempestade. Sodoma e Gomorra foi um julgamento de Deus. É Deus que estava enviando aquela tempestade, chuva de pedra, de granizo sobre Sodoma e Gomorra. Às vezes a fornalha dos leões, onde Sadraque, Mesaque e Abednego eles foram lançados, Deus enviou eles ali para aquele lugar. Então, cada situação que passamos pode ter uma origem diferente. Mas como que nós vamos saber? A gente precisa saber para que a gente tome atitudes em cada situação e a gente não seja pego fazendo algo lutando contra Deus. Lembra quando Gamaliel, o Sinédrio estava reunido, os discípulos a pleno vapor, o Espírito Santo enchendo ali aquelas cidades,
E aí Gamaliel e o pessoal estava em grande perseguição, a igreja estava sendo perseguida pelos sacerdotes e pelos escribas, e aí Gamaliel fala assim, olha, cuidado, nós podemos estar lutando contra Deus, porque se essa é uma obra de Deus, ninguém vai parar. Vamos deixar esse povo aí. Se for de Deus, vai continuar, e se não for, vai acabar. Então precisamos entender cada momento que passamos. A aprovação, ela vem de Deus, para que possamos ser aprovados ou não. Ou a situação difícil que está passando pode ser uma sentença pronunciada por Deus. No caso de Sodoma, pode ser uma consequência de algo que você fez ou deixou de fazer. Pode ser uma tentação, onde o inimigo se utiliza da cobiça, daquilo que está dentro de você, como o caso de Eva. Eva olhou para a árvore, ela desejou a árvore porque o fruto era bonito e desejável para dar entendimento e conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes uma dificuldade que eu e você estejamos passando, a origem dela precisa detectar. Você detectar de onde vem essa dificuldade momentânea que você está vendo. Cada situação tem uma oração específica. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a provação. 1 Pedro 1, 3 a 6, aprovação. Olha só, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Viva esperança, foi daqui que foi tirado o nome da igreja, viva esperança. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória na revelação de Jesus Cristo. A provação, Pedro está falando aqui que a gente tem que se alegrar, embora seja um período difícil, seja um período de pequena provação, né? E ele fala que muitas vezes, aqui no versículo 7, muito mais precioso do que o ouro. E a prova, eu quero olhar com vocês, irmãos, várias situações, não são todas, várias situações em que nós somos muitas vezes encurralados, estamos numa situação que nós não vemos uma saída. E muitas vezes pode ser uma provação. E o que a Bíblia fala? Que a provação é para você ser aprovado. Deus não lança uma provação só para te jogar no chão. Ele te lança numa provação para você ser aprovado. E naquele tempo, eles usavam muito o ouro. E hoje também, para você purificar uma peça de ouro, você coloca ela no fogo. Ela vai esquentando, esquentando, e à medida que vai aquecendo, as impurezas vão saindo. Da mesma forma, Pedro fala que nós sejamos apurados pelo fogo. Irmãos, a provação que ele estava passando naquele tempo era perseguição de morte. Muitos dos apóstolos já tinham morrido, eram lançados aos leões, crucificados, degolados. A gente tem que, numa provação, a gente tem que manter a alegria. E logo na frente vem a vitória, vem a aprovação pelo Senhor. O ouro, ele é bonito, ele é bacana, né? Às vezes você tem uma peça de ouro aí, uma aliança, mas ele pode melhorar. Por isso que tem ouro 16, 18, 24, porque o ouro 16, ele ainda tem muitas impurezas, outros metais misturados. À medida que você vai aquecendo, ele vai sendo purificado. E o fogo elimina as impurezas. Está entendendo que às vezes a gente passa pelo fogo? Às vezes você está numa situação tão incrível, de tanta dificuldade, e aí o fogo.
E a gente vê assim tantas tribulações. Então a gente pergunta o porquê. Mas o porquê não resolve, irmãos. O resolve é você perguntar para quê? O que Deus quer me ensinar com todas essas situações? Porque o porquê dá uma ideia que a gente está meio revoltado com as coisas. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha, que muitas vezes Deus nos livra dentro da fornalha, Deus nos leva para um lugar para sermos tratados. Vamos ler Isaías 43, 2. E esse texto, ele fala sobre fogo, sobre provação. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Olha aqui, é quando, né? Se não, é quando. Porque vai acontecer, irmão, vai acontecer. Nós estamos aqui, a gente vai ser surpreendido, porque a gente vai melhorando a cada dia que passa, quando a gente passa pela tribulação. A gente tem que enxergar a tribulação como algo que vai nos levar degraus acima para poder atingir a maturidade espiritual. Então, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. Assim, e nem a chama arderá em ti. Quando aqueles irmãos foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram perante o rei. O rei falou, ó, vou pôr minha estátua aqui, vai tocar música, que quem não se curvar vai para a fornalha ardente. E eles falaram, rei, fique sabendo que nós não vamos adorar. Pode fazer o que quiser, nós não vamos nos curvar. Eles não se curvaram e foram lançados na fornalha. Olha, a fornalha estava acesa. E as pessoas que chegaram para jogar eles na fornalha, morreram. Os soldados que chegaram até a beirada da fornalha, jogaram eles para dentro e morreram. Os soldados. O rei olhou para dentro da fornalha e falou, ai gente, que coisa esquisita. Nós jogamos 3 lá, amarrados. E agora eu vejo 4. E o 4º homem, ele tem um semblante como filho dos deuses. Porque Jesus, essa é a figura de Jesus. Jesus estava lá. Irmãos, quando você passar pela fornalha, pelo fogo, não acha que você está sozinho, Jesus está lá com você. E um detalhe interessante, que o fogo não vai te queimar. O sofrimento vem. Mas naquele caso específico, o fogo não queimou aquelas pessoas. O fogo queimou o quê? Alguém sabe? As cordas. Porque eles entraram amarrados e o fogo só queimou as cordas. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo. Então, o que prendia eles foi queimado na fornalha. O que prende você, às vezes algum pecado, algo que te amarra para você ter uma vida mais santa perante o Senhor. Quando você passa pela fornalha, aquilo ali vai sendo queimado, vai sendo tratado por Deus. A fornalha não é à toa. Se Deus te coloca numa fornalha, num momento de dificuldade, coloque-se perante o Senhor. Senhor, estou aqui para o que o Senhor quiser me mostrar. Então, se passares, não é se, é quando passares, porque as provações, elas produzem perseverança. Irmãos, é triste quando a gente não vê perseverança. A gente começa a andar com algumas pessoas, e aí elas começam a andar, a caminhar, e passa um pouquinho, já começam a se enfraquecer na fé. E cuidado com o que Satanás, ele vai promover várias distrações, para que você se afaste do calor da comunhão. Você começa a se afastar devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Na hora que você perceber, já está longe dos caminhos do Senhor. Olha só Abraão. Abraão, ele foi provado. As provações de Abraão, eu não quero que ninguém queira passar pela situação de Abraão. Deus pediu a ele um filho. E Abraão foi provado e foi aprovado. Está entendendo o que é provação? José do Egito, ele foi provado. José foi provado e foi levado escravo. E aí no final, ele foi aprovado, mas foram 15 anos de altos, baixos, glórias, fracassos,
até o ponto que ele chegou aonde Deus queria. Foram 15 anos de aprendizado, irmãos, as fornalhas, nós vamos aprendendo. A gente vai aprendendo com os erros. Irmãos, se a gente não aprende com as nossas dificuldades, né, a gente tem que aprender, a gente tem que crescer, né? A prova, ela tem o poder de queimar o que nos prende e que nos amarra. Jó também foi um exemplo de provação. Jó foi provado e aprovado. A segunda coisa que você pode, às vezes, estar passando, né, é uma tentação. Tiago 1, de 14, 15, nós vamos entender o que é a tentação. Provação vem de Deus. Provação, Deus é que leva você a um lugar de aprendizado. A tentação, Tiago 1, 14, 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Uai, a tentação não vem de Satanás, não? É de Satanás ou é cobiça? O texto diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, irmãos, a cobiça, o pecado, a tentação, ela é uma mistura. Ela começa dentro de você, com uma fraqueza, uma tendência que você tem. Às vezes uma tendência cresce num ambiente de drogas, num ambiente de bebida, e aí você vai assimilando aquelas coisas, e aquilo entra e fica ali paradinho. Na hora que surge a oportunidade, você começa a entrar e a dar vazão àquela cobiça. Então, Satanás, ele aproveita as áreas de ação, ele aproveita as áreas de fraqueza. O caso de Davi com Batseba, Davi, ele estava no lugar errado e na hora errada, porque a Bíblia diz que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi estava na laje do palácio, olhando, e aí ele viu uma mulher tomando banho, e ele desejou ela e mandou trazê-la. Então ele estava no lugar errado, na hora errada, e ele fez o que era errado. Então, às vezes, enquanto alguns irmãos estão no culto, outros estão em casa. Enquanto às vezes a gente está aqui louvando e glorificando a Deus, às vezes você está em casa, e aí está lá, de bobeira, vendo o jogo, aí acaba o jogo, aí não vê outra coisa, e aí você vai entrando e dando vazão às coisas de Satanás. E você vai dando lugar à cobiça, Satanás aproveita aquela área e ataca. Ninguém forçou Davi, irmãos. Davi foi por conta própria. Ninguém forçou ele. Ele estava ali, ele foi livremente. O desejo e a atração de adultério e assassinato vieram de dentro dele. Ele fez uma coisa errada, e aí, para que a coisa errada não afluísse e todos soubessem, ele arrumou um jeito de matar aquele soldado, aquele general. E nós somos tentados, irmãos, nós somos tentados por aquilo que já está dentro de nós. Satanás o sabe muito bem, e ele aproveita das fraquezas para te levar ao pecado. Muitas vezes a gente acha assim, pecado, né? Matar, roubar, adulterar, prostituir. Mas e a cobiça? E a inveja? A mentira? E o falatório? E o falar das pessoas, trazer confusão. Muitas vezes a gente acha que pecados são só aqueles grandes pecados, mas os pecados menores são os que mais trazem confusão no meio da igreja, no meio da família. Olha os problemas que tem na sua família aí. Olha lá os problemas de relacionamento. Na minha também tem, só na minha. Toda família tem, irmãos. E tudo começa com inveja, às vezes falatório, mentira. Fulano falou que não devia falar na hora errada e começa. Então a cobiça, a tentação, é isso. Ela nasce de dentro de você, ela já está dentro de você. É nós que temos que controlar. Então a aprovação vem de Deus, a cobiça vem de dentro de nós, a tentação. Jesus foi tentado pelo diabo.
Porque Deus estava preparando Jesus para uma jornada. Só que Satanás ele chegou e ofereceu para Jesus um caminho alternativo para ele alcançar a glória sem passar pela cruz. Irmão, Satanás toda hora ele te faz essa proposta, de você ter um caminho alternativo sem passar pela cruz, sem morte, sem mortificar a carne, sem colocar a carne no seu devido lugar. A terceira coisa, primeiro, as situações, provação, tentação. Agora, a terceira coisa que você pode estar passando, uma dificuldade, por consequência do pecado. Eu estava dando uma pesquisada na Bíblia, olha só, Adão foi expulso do paraíso por quê? Por quê? Pecado. Ele não foi expulso por outra coisa, ele foi expulso, ali ele estava recebendo uma consequência do pecado. Caim foi expulso da presença de Deus por causa da morte de Abel. Caim assassinou seu irmão. Jacó, por que Jacó teve que fugir, irmãos? E passar por uma grande tribulação. Ele ficou sozinho, ele foi para um lugar sozinho, procurar os parentes, passou horrores lá na mão do seu sogro. Por quê? Porque ele enganou seu irmão. Então, muitas vezes, eu e você, passamos dificuldades por consequência de pecado. Moisés, ele teve que fugir do Egito por causa que ele matou um egípcio. Ele achou que ele podia fazer aquilo. Matou o egípcio, ficou mal com o faraó e teve que fugir. Sansão perdeu a sua força. Sansão perdeu sua vida, porque ele flertou com o pecado. Ele começou a namorar o pecado. Ele achou que não tinha problema. Não tem problema não, só hoje. Não, só mais uma vez. Gente, está dando uma confusão nesse negócio da Copa do Mundo, essa questão das bets. O Brasil, isso já está confirmado, sabe? Que grande parte das famílias elas estão endividadas por causa dessas bets, empresas de jogos. E uma confusão de desconfiança, e grande parte das pessoas, de famílias endividadas por causa de jogos de azar, de aposta. Cuidado, porque a sua família pode estar se endividando por causa de jogos. Você começa a jogar R$5, 2, 10, 20, 30, 40, 100, 1000. Aquela mulher que matou aquele casal, não sei se vocês ouviram falar, uma faxineira, uma diarista, matou um casal. Esse casal era até conhecido nosso, parente conhecido do seu Alberto, Ela estava endividada por causa de joguinho. Aqueles inocentes que você começa assim e acha que não vai dar em nada. Então, consequência do pecado, Sansão, ele foi chamado para o ministério e ele perdeu por causa do pecado. Saul perdeu o seu reinado por desobediência. Então, olha só, situações que nós precisamos aprender. Aprovação, a gente pode estar passando por uma provação, a gente pode também estar passando por uma tentação do diabo, a gente pode também estar sofrendo consequências por causa do pecado, e também tem coisas, irmãos, que é sentença de Deus. Simplesmente o dilúvio. Deus determinou que vai acabar. O dilúvio, a Torre de Babel, a confusão de línguas, Deus determinou. Sodoma e Gomorra, pecado, e pronto, Deus falou, acabou, encheu o cálice da ira de Deus, e Deus determinou uma sentença. Irmãos, Davi, olha a situação, Davi era o rei, e Davi, ele cometeu uma besteira, para ele não era problema nenhum, ele falou assim, deixa eu levantar o censo de Israel, e Deus se irou por causa disso. Mas pastor, levantar o censo, saber quantos guerreiros tinha? Por causa disso. Porque Davi foi crescendo o seu reino, ele foi falando assim, eu estou bom, dominando toda a região, eu quero saber quantos homens eu tenho aqui à disposição, porque Deus, irmãos, desde o princípio, Deus determinou
que as vitórias viriam por causa dele, por causa de Deus, e não por causa do tamanho do exército, desde lá da saída do Egito. Então, quando Davi determinou o censo, na hora que o censo chegou, veio também a consciência do pecado. E ele falou: pequei contra o Senhor. Mas, irmãos, ele era o rei. E Deus falou assim: escolhe, vou te dar 3 opções de castigo. Gente, Deus determinou que uma nação ia sofrer por causa do pecado do seu rei. Cuidado, pai e mãe. Toda a sua família está debaixo de você. Às vezes, por consequência de uma atitude sua. Ah, vou comprar uma casa. Você tem condição? Não tem não, mas Deus proverá. E vai e entra no financiamento. E aí vai perdendo. E aí acaba perdendo a casa, se endivida. Por muitas consequências de maridos e mulheres que não pensam direito, a família toda sofre. Aqui Davi teve que escolher. A primeira coisa era cair na mão dos inimigos. A segunda, cair na mão do Deus vivo. E na terceira coisa era 3 dias de peste. E Davi falou assim: eu escolho cair na mão de Deus vivo, porque Deus é misericordioso, e ele escolheu cair na mão de Deus vivo. E por causa desse pecado, milhares de pessoas morreram por causa do pecado de Davi. Isso nos ensina que você que tem filhos, você que tem a sua geração, às vezes você tem uma empresa, né? Toda a sua empresa depende de você. Um passo em falso, vai todo mundo embora. Então, sentenças. Deus deu sentenças. Sentença para Davi, sentença para todo o povo de Israel. E a quinta coisa, encerrando já, a quinta coisa que nós podemos estar passando. Então, irmãos, você está entendendo o que nós estamos falando? É que você pode estar passando por situações que se encaixam na provação, ou na tentação, ou na consequência de pecado, ou uma sentença dada por Deus para a sua vida, ou a correção de Deus. Deus pode estar providenciando uma correção de rumo. Lembra de Jonas? Jonas, Deus falou assim: vai para lá, e Jonas foi para cá. Vai para Nínive pregar, e ele foi para Tarsis, porque Nínive, irmãos, Nínive eram os inimigos deles. E Jonas falou assim: eu não vou lá não, pregar para os meus inimigos. Já viu quando alguém te perturba? Sabe, alguém que é uma pedra no seu sapato? Sabe, alguém que já te fez mal? E Deus fala assim: vai lá e prega o evangelho para ela. Não, Senhor, a pessoa, isso aí não merece salvação não, isso aí está pesando em mim. Muitas vezes Deus fala assim: vai lá e prega. E disse: não, Senhor. E aí Jonas, Deus mandou para lá, e ele foi para lá. Aí Deus falou assim: não, o negócio é para lá, ó. A seta é para lá. E ele pegou o peixe e trouxe para cá. Muitas vezes Deus nos faz igual Jonas, ó. Você está indo para lá, vem para cá. O pastor uma vez até pregou sobre isso aqui, que Deus às vezes chega e dá um tranco para a gente poder assustar e voltar para o caminho. Às vezes Deus manda, às vezes você está meio fraco na fé, meio assim, meio desanimado, e Deus manda uma tribulação, assim, assim, eu já entendi, já estou acertando meu prumo aqui. O apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo estava indo para Damasco para matar, para colocar no cárcere. E o apóstolo Paulo, irmãos, nós que estamos estudando aqui na quinta-feira, o apóstolo Paulo, ele era um judeu, um cara bom, estudioso da palavra. E ele achava que estava fazendo assim: não, estou matando a pau, o Senhor está lá olhando para mim, eu estou prendendo esses cristãos. E Deus deve estar falando assim: não, olha lá meu servo, que gente boa, está fazendo a minha vontade. Paulo estava completamente fora da vontade de Deus, e Deus pega ele de Damasco e traz ele, é aqui, é desse jeito. Muitas vezes, irmãos, Deus faz isso conosco.
Às vezes uma tribulação, uma enfermidade, às vezes uma dívida enorme que surge do nada, uma situação que você não consegue sair, é Deus fazendo uma dessas coisas. E tem mais coisas, isso aqui eu não estou esgotando o assunto. São 5 coisas que a gente falou que podem ser a nossa situação do momento. A primeira é uma provação de Deus. Se Deus está te provando, irmão, fica firme. Fica firme para você ser aprovado. Deus olhar para você, pronto, ó, beleza, passou pela prova. A segunda coisa é uma tentação. Essa tentação, irmãos, tentação a gente foge. A gente não enfrenta. Tentação a gente foge, como José fez. Fugir. A terceira coisa é a consequência do pecado. Nós podemos, talvez, estar colhendo fruto de consequência de pecado. Dívidas que não consegue pagar, consequência de falta de critério. Irmãos, quebrar cartão de crédito não é solução. Solução é você controlar as suas despesas. Controlar as suas despesas e gastar de acordo com aquilo que você ganha. Se você não tem salário fixo, não tenha cartão de crédito. Se você não tem controle, não tenha. É preferível você, às vezes, passar um pouco de necessidade. Necessidade que eu estou falando não é falta de comida, falta de coisa, não. É você evitar de ir numa pizzaria. Porque uma pizzaria, irmãos, é R$100. Se você sai na pizzaria, é 100. Se você tem mais 4 pessoas com você, aí aumentou. No Nilson já são 4. Né? A Liliana não vou falar, não, tem mais. Né? Então, controle as suas despesas e Deus não vai deixar faltar. Não vai. Mas controlar as suas despesas. E a quarta coisa é a sentença de Deus. Muitas vezes Deus dá uma sentença para você, ó, vai acontecer isso e pronto, por causa disso, disso e disso. A quinta coisa é a correção. Deus pode estar trazendo uma correção para você. Amém, irmãos? Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus, porque Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E nós vamos sair daqui identificando, sabendo identificar cada situação que você está passando. Não é para você ficar, Senhor, por quê? Por quê? Não é por quê. Todas as coisas, irmão, tem um versículo que é lindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem e andam segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus, se você faz a vontade de Deus, fica tranquilo. Isso aí é para o seu crescimento. Eu estava até conversando com uma pessoa hoje à tarde, uma família, e a gente estava, porque muitas vezes, irmãos, a gente prega o evangelho, aí vem outro na frente da gente e faz uma presepada, faz uma coisa errada, e aí nós cristãos ficamos apagando incêndio de coisas erradas que pessoas que vieram antes da gente. Então a gente está pregando o evangelho com uma pessoa, ele fala, mas todo crente é assim, tem um monte de crente assim. Então, irmão, se nós vivemos o evangelho, se você viver o evangelho verdadeiro, se você prega, se você faz aquilo que você prega, irmão, não precisa nem falar, não precisa nem pregar, porque basta viver o evangelho verdadeiro, e as pessoas vão se entregar a Jesus vendo o seu justo proceder. Amém? Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, todos aqueles que amam o Senhor Jesus e aguardam a sua gloriosa vinda para todos sempre. Amém, irmãos? Amém.